Olá, dando sequência aí à nossa série Fisioterapia no Canadá. Hoje eu começo a falar do meu Day One. O que é do Day One de uma pessoa? É quando acontece algo na sua vida que muda completamente o seu destino, vamos dizer assim. Eu nunca tive ideia de sair do Brasil, tá? Nunca tive ideia. Nunca pensei nessa possibilidade. Eu não venho de família rica, né? É lógico que eu não era paupérrima, mas eu não venho de família rica. Sempre estudei em escolas particulares quando eu era pequena. Meu pai sempre incentivou muito os estudos, né? Ele sempre falava, eu quero que você seja independente. Eu não quero que você fique presa numa jaula econômica quando você casar com alguém. Você tem que ter a sua independência financeira, enfim. Mas meu pai nunca me incentivou a sair do país. Ele sim pagou para mim curso de inglês e curso de francês quando eu era pequena, mas o curso de francês eu abandonei rapidamente porque eu achei uma língua muito difícil. Mas assim, aquela vontade de sair do Brasil, isso eu nunca tive, tá? Até um dia que, em 2006, tá? Deixa eu me apresentar aí para que você saiba exatamente qual é a minha formação, tá? Eu sou bióloga, eu sou fisioterapeuta, né? Eu fiz 2 universidades, eu sou bióloga, sou fisioterapeuta, me especializei em uroginecologia e coloproctologia, tá? E fiz um mestrado em sexualidade humana. Em 2005 eu defendi lá o meu mestrado. Em 2006, né, o que eu fazia no Brasil? Eu era professora universitária, eu ministrava aula para o 5º período de fisioterapia, de ginecologia e obstetrícia. E trabalhava no Maitá, eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalhava no Maitá, num bairro ali próximo de Botafogo, em uma equipe de urologistas. No Rio de Janeiro, naquela época, existiam 2 grandes equipes de urologistas. Não que não tivessem outros urologistas, tinham vários, mas às vezes o urologista trabalhava sozinho, enfim, mas essas eram 2 grandes equipes e eu fazia parte de uma das equipes e eu trabalhava como fisioterapeuta uroginecológica. Então, o meu panorama era essa, né? Tinha um apartamento, uma cobertura, tá? Que depois, mais tarde, eu acabei comprando um apartamento também. Então, eu estava com uma vida totalmente estável, estava na minha zona de conforto. Em nenhum momento eu também pensei em sair do Brasil. Naquela ocasião, eu já tinha saído 3 vezes do Brasil. Quer dizer, para os Estados Unidos sempre, né, que eu ia para Disney. Fui uma vez para a Europa, para a França, e fui uma vez para a Argentina, tá? Então, a minha experiência de ir para fora do Brasil foram essas. Mas assim, eu não tinha objetivo nenhum de morar fora. Até que um belo dia, um domingo, eu estava vendo lá, tomando café da manhã, olhando o jornal da TV, olhando algumas partes do jornal que eu gostava de ler, Segundo Caderno, para ver teatro, cinema, crítica, essas questões assim. E de repente, quando eu fui pegar o jornal, caiu uma parte do jornal que naquela época era chamado Boa Chance. A Boa Chance era uma parte do jornal que tinha empregos, tá? Oferecimento, solicitação de empregos, né? Procurando empregados, era de A a Z. Então tinha lá, procura-se pedreiro, fisioterapeutas, médicos, costureira, engenheiros, enfim, era dividido pela ordem alfabética, de A a Z. E quando eu vi o jornal caindo, assim, eu falei, nossa, ainda existe isso, ainda existe Boa Chance. Porque naquele momento, as empresas headhunters, que eram empresas que iam no mercado, porque ninguém mais procurava em jornal. Você ia em uma dessas empresas, deixava o seu currículo, e a empresa que fazia ligação entre você, entre o empregado e o empregador. Então, quase ninguém mais procurava, pelo menos eu também estava por fora. Então, mas naquela ocasião, eu acreditava que estava nesse esquema. Mas aí, a título de curiosidade, eu fui pegar o caderno da fisioterapia para poder ver o que poderia
tá ali pedindo, mas ele tava bem fino, bem raquítico, o jornal, né, vamos dizer assim. Em um determinado momento, não me lembro exatamente aonde, eu vi um anúncio fechado. O que é anúncio fechado? É um anúncio que não vem falando qual é a empresa, né? Porque, por exemplo, antigamente tinha uma empresa chamada Mesbla no Rio de Janeiro. Mesbla contrata vendedores. Mas não vinha o nome da empresa. Estava fechado, falando apenas assim: se você tem o interesse de trabalhar fora do Brasil, favor encaminhar um e-mail para. Aí vem um e-mail totalmente sem pé, sem cabeça, que você também não conseguia definir da onde que era. E fale e responda 3 perguntas: a sua idade, a sua formação e se você tem filhos ou não. Era só isso. Eu achei aquilo tão estranho, porque na época que eu fiz o mestrado, eu fui apresentado a um universo que eu não conhecia, que é o universo de tráfico de mulheres. Eu tinha uma professora, ela ainda é viva, lógico, eu tenho, mas tive, porque ela me ministrou aula, e ela falava muito acerca de tráfico de mulheres. Então era um universo que eu não conhecia. Professora Helena Teodoro. E eu não conhecia isso, né? Aí, tempos depois, parece que a Glória Pérez fez uma novela falando acerca desse assunto, relacionada a esse assunto. E eu fiquei assim com aquele anúncio na cabeça e com as aulas que a professora Helena havia ministrado. Aí eu fiquei, gente, será que isso aqui é tráfico de mulheres? Mas é muito cara de pau, né? Essa quadrilha fazer isso assim, o negócio tá muito explícito. E eu achava que fosse tráfico de mulheres. E aí eu falei, vou mandar. O espírito de investigador apareceu, né? Aí eu falei, vou mandar. Aí eu fiz um outro e-mail e nesse e-mail eu respondi, né? Que na ocasião eu tinha 35 anos, que eu era fisioterapeuta e que eu tinha um filho de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu tinha um filho de 2 anos. E somente isso, eu não botei mais nada. Eu botei exato e respondi exatamente o que eles pediram. E no dia seguinte, para minha surpresa, me responderam, marcando uma reunião numa universidade do Rio de Janeiro, que é a PUC, que fica localizado na Gávea, uma reunião às 19 horas no dia tal, no auditório tal. E aí eu fiquei assim, caraca, não deve ser tráfico de mulheres, não é possível, porque a PUC, uma universidade extremamente conceituada, não vai liberar um espaço para uma quadrilha de tráfico de mulheres. E eu fiquei com aquilo na cabeça, vou ou não vou? Vou ou não vou? Mó medão, né? Aí eu falei, não, eu vou, porque é uma universidade. Se porventura eu chegar lá e tiver alguma coisa estranha, eu saio fora, eu grito, sei lá, eu tô dentro de uma universidade. E no dia lá determinado, eu fui e tô andando lá no pátio, né, da PUC, e o auditório que marcaram era um auditório que era bem no final. Eu fui com o maior medão, mas eu fui. E aí o auditório era assim, quando eu fiz a curva, assim, tinha um banner Aliança Francesa. Aí eu já dei uma relaxada, falei, pô, Aliança Francesa é um curso reconhecido também. E logo quando eu fiz a volta completa, tava lá, governo do Canadá, Quebec, governo do Canadá. Aí eu dei uma relaxada. Canadá, Aliança Francesa, beleza, não é nada de tráfico de mulheres. E eu entrei, tinha um auditório enorme, devia ter mais de 500 pessoas ali, muita gente. E no horário determinado começou a palestra. E a palestra começou por um representante do governo canadense. E ele começou a falar acerca do Canadá, dizendo que o Canadá estava em busca de profissionais qualificados, porque ele estava apresentando um programa de imigração. Este programa em específico que ele estava apresentando era o de trabalhadores qualificados, tá? Porque existem várias formas que você pode sim estar imigrando para o Canadá. Mas o processo que eu fiz foi trabalhador qualificado do Quebec, tá? Então foi essa palestra que eu assisti. E naquele momento ele falou tudo sobre o Canadá, falou que era um país rico, falou da renda per capita, mostrou os locais maravilhosos, falou da segurança, né? Que é um país extremamente seguro, aí mostrou lá
os índices de homicídio, os índices de assalto, que praticamente não tem. Existe, tá, gente? Existe. Inclusive, ontem, dia 23, teve um ataque aqui em Toronto, que é outra província, de Ontário, teve. Há um tempo atrás teve aqui no Quebec, um canadense mesmo, que parece que entrou numa mesquita, né? Para quem não sabe, mesquita é como se fosse a igreja dos muçulmanos, e saiu atirando, matou algumas pessoas. Existe. Se eu falar que não existe, eu vou estar mentindo. Existe. Mas é muito mais tranquilo do que no Brasil, né? O ano passado, se eu não me engano, o número de homicídios foram 43 no ano inteiro, tá? Aqui tem muito homicídio, quando não tem esses birutas aí, tem muito homicídio passional. Às vezes é marido que trai ou que não aceita e vai lá e esfaqueia a mulher, blá blá. Normalmente é isso, mas mesmo assim o número de assassinatos aqui é bem reduzido, né? Em relação ao Brasil. Isso aí a gente não tem nem como traçar um comparativo. E realmente é um país seguro. Se eu quiser sair da minha casa 3 horas da manhã e caminhar na rua, eu caminho normalmente. Se eu tiver que dirigir, aqui tem a placa de stop, de arrete, de pare. Você é obrigado a parar totalmente. E não importa a hora. Eu paro, olho para a esquerda, esquerda, olho para frente e sigo, sem a menor preocupação que vão me assaltar. Os carros aqui não usam isso filme, né? No primeiro momento eu até estranhei, mas ninguém usa. Aqui realmente é um país seguro. Você vai numa Starbucks, né? Eu estudei na Université de Montréal e lá próximo tem uma Starbucks de 2 andares. Então, como é próximo da universidade, tem Wi-Fi, muitos alunos ficam ali estudando. E olha minha mente criminosa. No primeiro momento que eu entrei na Starbucks, eu me assustei. A quantidade de alunos estudando com MacBook, né? Aqui as pessoas usam muito mais Apple. Muita gente com MacBook, com iPad, assim. E quando eu olhava a maçãzinha, eu falei, gente, se isso aqui fosse no Brasil, o ladrão tava, né? Porque quando que você vai para uma cafeteria e ficar com o teu MacBook? Não fica. Então, realmente aqui é um país seguro. E isso foi mostrado lá. Outra questão que o representante do Canadá mostrou, ele falou que todo mundo que tem filhos no Quebec, tá? Existe um incentivo à natalidade. Isso é verdade. Todo mundo que tem filho, o governo dá por mês $500, tá? Mais ou menos, $500 por criança. Eles fazem uma média. Eu tenho uma colega que ela tem 3 filhos pequenos e ela recebe $1.100 por mês. E a cada 3 meses é um montante maior, ela recebe quase 3 mil. Isso é verdade. Eu recebia $500 pelo meu filho e a cada 3 meses eu recebia $900, tá? É um incentivo que eles fazem à natalidade. É lógico que essa ajuda, ela vai modificar. À medida que a criança vai crescendo, essa ajuda vai caindo, tá? E à medida que o seu Revenu Quebec, o seu imposto de renda vai aumentando, o governo também vai caindo com essa ajuda, o que eu acho justo. Ele ajuda mais as famílias que têm maior necessidade. Se você já tem um salário, então eles fazem um cálculo lá, não saberia dizer qual é a proporção, mas realmente você recebe sim um incentivo à natalidade. Isso é verdade e lá o representante ele falou sobre isso. Uma outra coisa que ele também falou, que o Quebec, né, ele é uma província francesa e se você faz a imigração, você já está apto a estudar francês. O governo me pagou, na ocasião, $500, 400 e pouco, tá? Eu estou arredondando. $500 por mês para estudar francês. Ah, $500 é o suficiente para você viver? Não, mas é uma ajuda, né? E é um curso que era chamado de francização. E é importante fazer esse curso porque depois de um determinado período, quando você vai solicitar a cidadania, você precisa sim desse diploma para anexar e estar solicitando a cidadania. Então é importante que quando a pessoa chegue, já faça o curso, porque depois que você começa a trabalhar ou estudar, fica mais difícil de você fazer o curso, tá?
Então isso também é verdade quando ele falou na relação da francização. Uma outra questão que ele também falou foi em relação às escolas públicas. Ele disse que o que no Brasil porque agora mudou a nomenclatura, né? Porque aqui tem o primário e o high school, né? Que na realidade é é como se fosse o primeiro e o segundo grau, ensino fundamental e médio no Brasil agora, acredito eu, que era totalmente gratuito. Isso é verdade. Existem escolas particulares, sim. E o valor das escolas particulares é inferior ao valor das escolas particulares no Brasil, tá? E existe um ranking aqui de escolas que você pode estar verificando quais são as melhores escolas particulares e quais são as melhores escolas públicas. E isso também é uma realidade. Falou que a saúde era pública, né? E que o governo também ajuda no medicamento. Então, dependendo do teu revenu Quebec, dependendo do valor que você recebe, quando você vai na farmácia, às vezes não paga. Assim que eu cheguei, o meu filho ele é asmático e bombinha, isso, enfim, ele foi no médico aqui, veio uma série de medicamentos, eu entreguei na farmácia, né? Porque aí você tem um farmacêutico aqui. E quando foi na hora de pagar, quanto custa? 0. Oi? 0. Ou seja, eu recebi vários medicamentos e eu não paguei absolutamente nada por isso, né? Então, realmente, isso é uma verdade. O governo, ele ajuda muito, né? E em um determinado momento, o representante abriu para perguntas, né? E alguém na plateia perguntou, mas você só tá falando coisa boa, o que tem de ruim aí no Canadá? Aí ele falou, a única coisa que tem de ruim é o tempo. O tempo é frio, é muito frio, né? Porque aqui chega a fazer menos 40 graus. E as pessoas, né, porque você não se imagina num ambiente de menos 40. Aí ele tranquilizou, não, mas vocês não precisam ficar preocupados, porque existe uma roupa adequada, específica, e realmente existem segunda pele, roupas específicas para menos 20, menos 30. E se você efetivamente estiver agasalhado, tá? Você realmente não sente frio. Isso é uma verdade. Às vezes no sul você passa mais frio do que aqui. E ele foi falando sobre isso. Quando, em um determinado momento, alguém da plateia também abordou uma outra questão que é importante. Falou em relação à saúde. Ele falou, tudo bem, você falou que a saúde do Canadá é pública, mas isso foi em 2006. Em 2003, lançou um filme chamado Invasões Bárbaras. É uma sugestão que eu dou para vocês também assistirem. Invasões Bárbaras. Até aquele ano de 2006, eu não havia assistido o filme, tá? Mas alguém da plateia levantou e falou, e o filme Invasões Bárbaras? Tudo bem, a saúde é pública, mas é caótica. E aí o representante do Canadá falou, não é bem assim. Na realidade, eles potenciaram muitas coisas e não é bem assim, tá? E aí a gente abre um parênteses, mais à frente, em outro momento, de forma cronológica, eu estarei falando o que aconteceu comigo, tá? Agora, voltando à questão do filme, o filme Invasões Bárbaras, ele tem como, não é nada vinculado à história, embora o nome seja semelhante, ele tem como pano de fundo o hospital no Quebec, tá? E é realmente muito caótico, né? É um paciente no estágio terminal e ele não quer sair do Canadá para ir para os Estados Unidos, porque foi a proposta que o próprio filho deu. Parece que o filho tinha condição financeira, ele disse que não ia se afastar do Quebec, porque ele queria que os parentes, que todos estivessem em contato com ele. Então o filho praticamente deu dinheiro, reformou completamente o hospital. Nossa, aquele filme, se você assistir aquele filme, você vai ver que o hospital que aparenta lá é muito pior ou muito semelhante a vários hospitais públicos no Brasil, tá? Quando eu assisti o filme, depois eu fiquei um pouco horrorizada. Mas foi basicamente isso que o representante falou. Ele falou muitas coisas positivas. E aí, em um determinado momento, depois dele apresentar todo o Canadá,
todos os pontos que só tinham pontos positivos, né? Ele começou a falar do programa efetivo dos trabalhadores qualificados. E ele disse que tinha um site, ele passou um site pra gente, e do lado esquerdo, eu vou estar passando esse site aqui, porque ainda existe esse questionário, quando você entra no site, do lado esquerdo, tem uma parte que fica até piscando, tem um questionário ali. Você pode fazer em inglês, francês, se eu não me engano, também tem em espanhol, eu não me recordo. Mas eu vou estar deixando o link aqui para vocês. E ele falou o seguinte, que era para você responder a verdade, para você não mentir. Porque, na realidade, o objetivo deste questionário é dar um termômetro para você, para saber se você tem mesmo o perfil ou não. Porque vai que você começa todo o processo de imigração e lá no final você não é aceito, né? Então, é importante, sim, fazer esse questionário. E o que consta esse questionário? A sua idade, a sua profissão, né? Porque os estudos daqui é diferente do Brasil. Mas você olha lá e você vê o que tem o que é aproximado. Aqui, o bacharel aqui, às vezes é 3 anos. Enfim, você preenche lá de acordo com a sua realidade. A questão da língua, do idioma, você coloca lá se você sabe inglês, mas coloca a verdade, não minta. Coloca lá se você sabe inglês, o quanto que você acha que está o seu inglês, se o seu inglês está básico, intermediário ou avançado. Se você tem alguma noção do francês, ou se você é 0 de francês, ou se você é 0 de inglês, coloque sempre a verdade. E aí, no final, aí vão perguntar se você tem filhos, se você não tem filhos, vão perguntar tudo, né? E tudo que for perguntando lá, você vai respondendo de acordo com a sua realidade de forma verdadeira. No final que você der um Enter, vai abrir uma janela e vai falar que, segundo o seu perfil, você está apto, sim, a se candidatar a entrar no Canadá como trabalhador qualificado. Ou vai dizer que não, que você não está habilitado, tá? Na minha época, quando eu fiz com os meus dados, que eu já me apresentei aqui no início, deu perfeito, que eu tinha o perfil. E na ocasião eu coloquei inglês intermediário e coloquei francês 0, né? Quando eu botei francês 0, disse que eu não estava habilitada. Aí ele até fala isso na reunião. Se porventura der que você não está habilitado, você volta para o questionário e você vê o que dá para você mudar. Idade não dá para mudar, né? Eu tinha 35 anos, eu tinha 35 anos. Eu não podia retroceder a minha idade e avançar também não é bom. Porque esse processo de imigração, ele tem um prazo, quer dizer, não é que seja um prazo, é até 35 anos. Mas isso não significa que após os 35 anos você não pode fazer. A questão é que, à medida que você vai ficando mais velho, você vai perdendo pontos, tá? Mas eu, por algumas questões que eu vou estar narrando, eu só dei entrada no meu processo com 39 anos. Eu descobri isso com 35 e eu fui dar entrada com 39 anos. E mesmo assim, com o meu perfil, eles me aceitaram. Só que quando eu dei entrada com 39 anos, o francês básico já não pertencia mais no meu perfil. Naquele momento, eles já me exigiram o inglês avançado. Então, é só para que você fique alerta. Quando você fizer isso, você vai mudando o que dá para mudar, né? Então, as duas coisas que dá para mudar de imediato é o idioma, inglês e o francês. Então, se você não souber nada, você coloca nada. Se der que você não vai entrar, você volta e você vai subindo. E aí, quando eu fiz lá, com 39 anos, na ocasião eu vi que o meu básico de francês já não ia ser o suficiente. Então, eu coloquei avançado e no avançado eu conseguiria entrar. Então, eu comecei a correr atrás do francês para poder ter aquele perfil que, a princípio, eles haviam falado que eu deveria ter para ser apta, tá? Não sei se deu mais ou menos aí para vocês estarem entendendo. Então, é basicamente isso. E aí, naquela ocasião, eu coloquei básico e consegui passar, tá bom? Consegui passar.
E a partir dali, daquela reunião, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, que legal, acho que eu vou morar no Canadá. Que legal, acho que eu vou morar no Canadá. Aí logo na semana seguinte eu fiz a minha inscrição na Aliança Francesa. Por isso que a Aliança Francesa estava lá, né? Para lembrar, ó, você vai precisar do francês, venham estudar comigo. Eu comecei a fazer a Aliança Francesa e tudo bem, comecei a estudar, comecei a procurar muito blog, muito assunto relacionado com o Canadá. Comecei a estudar muito acerca do Canadá, né? Mas fazendo o francês paralelo. E tinha na época do Orkut uma comunidade que era Quero Ir para Quebec. E nessa comunidade as pessoas trocavam muitas informações, né? Porque depois que você fazia a sua aplicação, você tinha uma entrevista, né? Você tinha uma entrevista com um representante do Canadá para poder conversar, para saber se quando você aplicou, se toda aquela papelada que você enviou foi verdadeira, você tinha que levar seu diploma, enfim. Tinha uma entrevista após a entrega da sua documentação. A entrevista variava de acordo com o tempo lá do escritório. Então, eu entrei nessa comunidade Quero Ir para Quebec, que todo mundo trocava muitas informações. E também tinha uma outra comunidade no velho Orkut, que se chamava Maura Me Ajuda, né? Hoje eu até tenho uma amizade virtual com a Maura, ela tá em Vancouver, né? E ela tem uma netinha maravilhosa, linda. E eu até converso com ela, não mais sobre o Canadá, agora a gente conversa sobre Disney, sobre Mickey, sobre outras questões. Mas eu acabei fazendo uma amizade com ela virtual, não a conheço pessoalmente, mas ela foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas em diversos, não só fisioterapeuta, ela sabia de tudo do Canadá. De tudo, qualquer informação você colocava lá e ela respondia, dava link, ela ajudou muita gente, inclusive a mim. Mas infelizmente o velho Orkut acabou, né? Então é isso aí. E a partir daí eu comecei a estudar para poder fazer a minha aplicação. Aí, em janeiro de 2006, eu descobri e entrei logo na Aliança Francesa. Comecei a estudar. Só que aconteceu, eu acabei tendo um problema de saúde, né? Em abril de 2006, fazendo uma ultrassonografia, eu descobri um nódulo na minha tireoide. E quando eu fiz a punção, eu descobri que eu tava com câncer de tireoide. E aí acabou, o mundo acabou, eu achava que eu ia morrer, eu falei, não vou, porque eu ia imigrar sozinha com meu filho, eu falei, não vou imigrar, porque eu vou morrer, eu vou sair daqui para morrer lá? Não tem sentido. E o processo de imigração, você também tem que fazer um exame médico, eu também achava que eles não iam me aceitar, e eu deixei pra lá, deixei porque larguei o curso, e aí fui fazer iodoterapia, e aí eu abandonei a minha história do Canadá. Eu achei que eu não fosse vir por essa questão de saúde. Então, foi por isso que eu só dei a entrada em 2009, tá bom? Então, esse é o segundo vídeo. Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, porque já tá extenso. E depois eu volto com o resto da história. Vou deixar aqui nos comentários o link que o representante deu para falar acerca, tudo relacionado de trabalhador qualificado. No canto tem esse questionário e você também já pode dar uma olhada, enfim, pode fazer uma navegação aí nesse site que provavelmente você vai encontrar informações muito interessantes, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E eu vou evoluindo com a minha história e com tudo que eu fui encontrando no meio do caminho. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo. Bye!